Início à lista de chamadas da quinta reunião ordinária, na data de 16. Danilo de Moraes, Edivaldo de Souza Santos Júnior, Juninho, Isabel Cristina Lopes Campos, João Calixto de Moraes, Leandro Marinho, Luiz Fernando Ferreira, Eric Mazi Filho, René Cursino, Sidney Soares de Carvalho, Thelma Aparecida Maciel. Até o momento, ela não justificou a sua ausência. Passa a palavra a Vossa Senhoria, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Queria passar a conhecimento do plenário, do público aqui presente, que é proibido as gravações. Nós temos as nossas gravações aqui feitas oficialmente, celulares, para que nós podemos tocar aqui o nosso trabalho. Também queria, com o intuito de termos uma sessão tranquila e ordeira, quero expor o que prevê o regimento interno desta casa, que para muitos aí deve ser novidade. O artigo 146, as sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias, secretas e solenes, assegurado o acesso do público em geral. Em seu artigo 2º, qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara, na parte do recinto reservado ao público, desde que apresentar-se convenientemente trajado, não ter porte de arma, conserve-se em silêncio durante os trabalhos, não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa em plenário, atenda às determinações do presidente. E o parágrafo 3º. O presidente determinará a retirada do assistente que se conduza de forma a perturbar os trabalhos e mandará evacuar o recinto, sempre que julgar necessário e conveniente para a boa ordem legislativa. Nada mais havendo, peço a todos que respeitem o regimento interno desta Casa Legislativa. Pois não. Alô. Eu só fiquei curioso com relação ao artigo do regimento que fala com relação às gravações. Depois o senhor procura com o jurídico. Obrigado. Eu já consultei o jurídico e ele disse que o senhor não tem embasamento nenhum para fazer isso. Então, o artigo 40, eu estou proibindo, então, todas as gravações que não forem oficiais da casa. O senhor não tem autoridade para isso. Então, o senhor procura lá na casa ao lado aqui, tá bom? Obrigado. Colocando em votação e apreciação a ata da 4ª reunião ordinária, realizada em 9 de março de 2020. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários se manifestem, por favor. A ata foi aprovada por unanimidade. Peço aqui ao primeiro secretário da mesa que dê conhecimento das correspondências recebidas na data de hoje. Alô, som. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, público aqui presente. Boa noite ao público aqui presente, quem acompanha pela internet também. Correspondências recebidas, nós temos um convite da Câmara Municipal de Três Corações, encaminhado pela Escola do Legislativo, versando sobre o lançamento da primeira sessão do Parlamento Jovem, que irá ocorrer no dia 25 de março, às 19 horas, no plenário da Câmara de Três Corações. Apenas essa correspondência recebida. O senhor presidente tem as correspondências expedidas, mas tem uma que foi recebida aqui também, né? Isso.
Nós temos aqui um ofício encaminhado ao presidente da casa, pelo presidente de uma CPI que foi instaurada aqui na casa, encaminhada pelo presidente da comissão, vereador Péricles Mazzi Filho, informando que a comissão parlamentar de inquérito deliberou que as suas reuniões se realizarão todas as sextas-feiras às 18 horas. Nós temos um ofício encaminhado pela Procuradoria-Geral do Município, pelo procurador Dr. Matheus Alexandre Maximiliano Zingari de Oliveira, Maximiliano. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Extrema, o município de Extrema, neste ato representado pelo procurador-geral Matheus Alexandre Maximiliano Zingari Oliveira, inscrito na OAB 94.520, no uso das suas atribuições legais, prescritas no artigo 101 da Lei Orgânica Municipal, no artigo 2º, no caput, e artigo 9º, inciso 1, 9º e 19º, todos da Lei Complementar número 127, vem por intermédio da presente representação requerer a instalação de comissão de ética e disciplina a fim de apurar possível quebra de decoro parlamentar cometida pelo vereador Péricles Mazzi Filho, conforme fatos a seguir expostos. Primeiramente, insta a salientar que a Procuradoria-Geral do Município é o órgão que representa o município judicialmente e extrajudicialmente, conforme previsto no artigo 101 da Lei Orgânica Municipal. No caso em tela, a Procuradoria age em defesa do município e de suas instituições, as quais, em caso, foram gravemente afrontadas. Na quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Extrema, ocorrida no dia 9 de março de 2020, o representado, ao fazer uso da palavra, assim disse: no momento que a Prefeitura de Extrema se junta com essa casa de forma sem vergonha, e é sem vergonha sim, combinam de fiscalizar alguns lugares, é uma vergonha. E é sem vergonha sim. As palavras proferidas pelo referido vereador podem ser facilmente confirmadas na gravação da reunião, encontram-se a partir dos 35 minutos e 33 segundos. Basta conferir. A ação do vereador ofende não só a moral dos vereadores que compõem a Casa de Leis, mas também o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Tal fato é inadmissível, motivado exclusivamente por uma espécie de ímpeto insaciável de ofender a honra de pessoas, extrapola e muito durante a sua fala, e de forma também direta acaba por ofender instituições que compõem o Estado brasileiro. As palavras do vereador colocam em xeque a honra daqueles que são responsáveis pela condução e representação do Executivo e Legislativo Municipal. Com tal atitude, desmoraliza-se a imagem do próprio Poder Legislativo e Executivo extremense. Afirmar que poderes constituídos com previsão constitucional agem de forma sem vergonha, combinando fiscalização, coloca toda a estrutura do Poder Legislativo e do Poder Executivo em posição de desconfiança perante a população. E pior, o representado faz isso sem qualquer tipo de responsabilidade, buscando única e exclusivamente a sua promoção pessoal. Além do mais, o vereador se porta como se estivesse em uma conversa de botequim. Não guarda qualquer postura com a dignidade da função em que está imbuída. Utiliza-se de palavras que não cabem para o ambiente, afirma sem pudores que os membros do Legislativo, a partir de 1h27, o representado afirma que existe puxação de saco por parte da mesa. Notem que o vereador afirma que a puxação de saco é por parte da mesa diretora da Câmara Municipal de Extrema, em face da Prefeitura Municipal. O representado se refere claramente aos órgãos e não somente em relação a pessoas. As imunidades constitucionais e legais que possuem os parlamentares têm por finalidade do exercício do mandato e do próprio Poder Legislativo, em hipótese alguma, sendo utilizadas para cobertar ações irresponsáveis que visam macular a honra de outros parlamentares, o que também é o Legislativo e o Executivo Municipal.
Com tal atitude, deveres fundamentais de tratar com respeito e independência dos colegas, das autoridades, servidores com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, respeitando sempre as legítimas dos órgãos do Legislativo. Tudo em conformidade com o disposto no artigo 4º, inciso 7º do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Verifica-se ainda que, pelo que dispõe o artigo 4º, inciso 3º do Código de Ética, que é dever do parlamentar zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas representativas e pelas prerrogativas do Poder Legislativo. Isso não se faz denegrindo a imagem dos poderes, como está fazendo o representado. A conduta do vereador representado Péricles Mazzi Filho mostra-se totalmente incompatível com o decoro parlamentar, já que a ação em tela abusa das prerrogativas constitucionais asseguradas ao parlamentar, conforme se extrai do artigo 5º, inciso 1º do Código de Ética. Praticou ainda o representado atitude atentatória ao decoro parlamentar, já que suas palavras ofenderam a moral dos membros da mesa, bastando verificar o que dispõe o artigo 6º, inciso 3º do Código de Ética. Conforme já citado, a imunidade parlamentar concedida aos membros do parlamento não serve para atacar pessoas e instituições. Imunidade parlamentar não deve ser entendida como privilégio, mas sim como uma prerrogativa para a defesa dos interesses do Legislativo. Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais. A imunidade material do parlamentar, garantida pela Constituição Federal, representa, conforme aponta o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo. Frente ao exposto, requeiro seja essa representação devidamente recebida e autuada para oportunamente ser instaurada a Comissão de Ética e Disciplina a fim de apurar as condutas malversadas do vereador Péricles Mazzi Filho. Outro sim, caso entenda a Comissão de Ética e Disciplina dessa nobre Casa de Leis pela caracterização da quebra de decoro, requeira seja aplicadas as penalidades cabíveis. Extrema, 12 de março de 2020, Procurador do Município. Despacho também, a portaria não precisa. Foi encaminhada a portaria pela presidência da Casa, portaria 99, 23 de setembro. Designa membros da comissão que especifica. Considerando o exposto no artigo 14 da resolução número 83, 5 de setembro de 2005, que dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar, o presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º, designar os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar a ser composta pelos seguintes vereadores: vereador Rafael Silva de Souza Lima, René Cursino e Thelma Aparecida Maciel. Parágrafo único. Fica designado o vereador Danilo de Moraes como suplente da comissão. Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Por último, temos o decreto de hoje, inclusive, número 3.745, declara a situação de emergência em saúde pública no município em razão de surto de doença respiratória, coronavírus, e dispõe sobre as medidas para o seu enfrentamento. Considerando a epidemia que avança pelo mundo todo em razão de doença infecciosa viral respiratória, Covid-19, causada pelo agente novo coronavírus, considerando que a pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna e por afetar diferentes setores, exige reforços conjuntos da sociedade. Considerando o decreto estadual número 103 de 12 de março de 2020, considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a reduzência de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua proteção e recurso do artigo 196 da Constituição da República. Considerando que a situação demanda um emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença. O prefeito municipal de Extrema, João Batista da Silva, no uso de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Fica declarada a situação de emergência no município em razão da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente novo coronavírus, SARS-CoV-2,
COV 2. Artigo 2º do inciso 3º do parágrafo 7º do artigo 3º da Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Tratamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, poderão ser adotadas as seguintes medidas. 1. Determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos. 2. Estudo ou investigação epidemiológica. 3. Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Artigo 3º. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, EPIs, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública da importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata este decreto, nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 13.979 de 2020. Artigo 4º. A transmissão dos processos referentes a assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todas as secretarias do município. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo coronavírus responsável pelo surto de 2019. João Batista da Silva, Prefeito Municipal. Essas são as correspondências, senhor presidente. Por gentileza, nobre vereador. Essa parte aqui que fala da educação, acho que seria necessário o senhor dar esse conhecimento também. A partir de quarta-feira, 18/3, as aulas da rede municipal de ensino estarão paralisadas por tempo indeterminado, incluindo CEIM e escola em tempo integral. O intuito desta paralisação é de concentrar esforços para evitar ao máximo a disseminação do Covid-19, coronavírus. Reforcem com todos sobre a importância da higiene das mãos e evitar locais aglomerados. Sair de casa somente em extrema necessidade. Sugiro fazer um comunicado às famílias sobre as orientações de prevenção. Ressaltem que as crianças devem ficar em casa. É muito importante não receber visitas por esses dias. Informações oficiais serão divulgadas através de nota técnica pelos órgãos oficiais. Informa ainda que, caso seja necessário novas medidas, comunicaremos a todos, à disposição em caso de dúvidas. Obrigado, nobre vereador. Peço, por gentileza, ao nosso segundo secretário, Rafael Tita, que dê conhecimento das indicações, moções e requerimentos, se houver. Senhor presidente, peço dispensa das formalidades, uma vez já feita. Temos indicações do vereador Pastor René Cursino, de número 64 de 2020, 65, 66, 67, 68, 69 de 2020. Temos indicação da vereadora Isabel Cristina de Campos, número 71, 72, 73, 74 e 76 de 2020. Temos uma indicação do vereador Luiz Fernando Ferreira, número 75 de 2020. Temos indicações do vereador Leandro Marinho, número 78, 79 e 80 de 2020. Do vereador Marinho e do vereador Rafael, de número 7 de 2020. Um requerimento do vereador Péricles Mazzi Filho, de 15 de 2020. São essas os requerimentos na data de hoje, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Peço ao primeiro secretário DOC, o vereador Danilo, que dê conta dos projetos que estão à pauta na data de hoje. Número 47, projeto de lei complementar 224 de 10 de março. Cria vagas e dá outras providências. Finanças, Justiça, Legislação, Orçamento e Redação Final. Concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei complementar número 224.
Pelas conclusões, vereador relator René Cursino, e acompanhando, vereador presidente Rafael Silva de Souza Lima e vice-presidente Danilo de Moraes. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, composta pelos vereadores Sidney Soares Carvalho, relator, René Cursino, presidente, Isabel Cristina de Campos, vice-presidente. Considerando o parecer jurídico, opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei complementar número 224. Parecer jurídico. Não vislumbra irregularidade no presente projeto de lei, quanto ao entendimento de que o Poder Executivo pode, com a devida autorização legislativa, criar as respectivas vagas, desde que juntada a documentação necessária. Edmar Brandão Luciano, assessor jurídico. Processo 42, projeto de lei 3066, altera a redação do parágrafo 3º do artigo 91A da Lei Municipal número 3.928, de 27 de março de 2019, e dá outras providências. Parecer jurídico. Não vislumbra irregularidade de lei quanto ao entendimento de que o Poder Executivo pode realizar a referida inclusão, contudo recomenda a juntada da respectiva declaração do ordenador de despesa. Edmar Brandão Luciano, assessor jurídico. Parecer da Comissão de Finanças, Justiça, Legislação, Orçamento e Redação Final, composto pelos vereadores René Cursino, Rafael Silva de Souza Lima e Danilo de Moraes. Favorável. Projeto de lei número 43, projeto de lei número 3067, estabelece carga horária alternativa sob o regime 1236 para o serviço e dá outras providências. Parecer jurídico. Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Favorável. Vereador Sidney Soares Carvalho, presidente. Isabel Cristina de Campos, vice-presidente. Parecer da Comissão de Finanças, Justiça, Legislação, Orçamento e Redação Final. Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade o projeto de lei número 3067. René Cursino, relator. Souza Lima, presidente. Danilo de Moraes, vice-presidente. Processo número 44, projeto de lei 3068. Regulamento percentual ao adicional de periculosidade e dá outras providências. Parecer jurídico, jungidos dentro do princípio da legalidade, não vislumbra irregularidade no presente projeto de lei. Edmar Brandão Luciano, assessor jurídico. Comissão de Finanças, Justiça, Final, composta pelos vereadores Rafael Lima, presidente, Danilo de Moraes, vice-presidente. Favorável.
Processo número 45, projeto de lei 3069. Dispõe sobre a denominação de praça pública e dá outras providências. Praça Jaciro Picconi. Parecer jurídico. Entendo que o projeto está apto a ser levado à votação. Edmar Brandão Luciano, assessor jurídico. Parecer da Comissão de Finanças, Justiça, Legislação, Orçamento e Redação Final. Acompanho o parecer jurídico. René Curso no relator, Rafael Silva de Souza Lima, presidente, e Nélio de Moraes, vice-presidente. Projeto de lei número 3071. Autoriza o Poder Legislativo a conceder a cidadãos carentes e dá outras providências. Parecer jurídico. Não vislumbre irregularidades no presente projeto de lei, estando apto a ser votado e apreciado pelos nobres edis. Edmar Brandão Luciano, assessor jurídico. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, composta pelos vereadores Cine Soares Carvalho, relator, presidente René Cursino, Isabel Cristina de Campos, vice-presidente. Opinamos favoravelmente a aprovação do projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Justiça, Legislação, Orçamento e Redação Final, composta pelos vereadores René Cursino, Rafael Silva de Souza Lima e Danilo de Moraes. Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, acompanhando o parecer jurídico. Processo 49, projeto de lei 3072, autoriza o Poder Executivo a premiar os participantes da 16ª edição do Festival da Canção Popular de Extrema, FESCAMP, e dá outras providências. Parecer jurídico. Entendo que o projeto está apto a ser levado à apreciação dos nobres edis. Edmar Brandão Luciano, assessor jurídico. Parecer da Cultura, Saúde e Assistência Social. Vereador Cine Soares Carvalho, relator, René Cursino, presidente, Isabel Cristina de Campos, vice-presidente. Em face do exposto, seguindo o parecer jurídico, opinamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 3072. Parecer da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, redação final. Acompanha o parecer jurídico. Processo 50, projeto de lei 3073. Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a cidadãos carentes e dá outras providências. Parecer jurídico. Jungidos dentro do princípio da legalidade, não vislumbre irregularidades no presente projeto de lei. Edmar Brandão Luciano, assessor jurídico. Parecer da Comissão de Finanças, Justiça, Legislação, Orçamento e Redação Final. Vereadores René Cursino, relator, Rafael Silva de Souza Lima, presidente, Danilo de Moraes, vice-presidente. Considerando o parecer jurídico, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do presente projeto de lei. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social,
composto pelos vereadores Sidney Soares Carvalho, relator, René Cursino, presidente, Isabel Cristino de Campos, vice-presidente. Acompanho o voto do parecer jurídico. Esses são os projetos na pauta, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Passamos agora para o uso da tribuna. Primeiro vereador inscrito, vereador Péricles Mazzi Filho. 5 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres pares, público aqui presente. Por primeiro, gostaria de frisar apenas com relação ao regimento interno. O tempo do expediente é dividido pelo número de inscritos. Vou averiguar realmente se tem 6 para 5 minutos para cada um. Eu quero fazer uma breve reflexão vereador, aqui. Só vou falar para o senhor. A palavra está comigo, no senhor artigo presidente. 162, Eu estou no momento aqui, eu estou fazendo eu tô falando. o expediente. Que no artigo 162, e se o plenário continuar falando, aí eu vou pedir a retirada, por favor. Estou falando para o senhor, nobre vereador, que o artigo 162, ele prevê que no expediente do dia é 5 minutos. E na ordem do expediente. Isso. No expediente, no grande expediente. Então, o grande expediente, 30 minutos dividido pelo número de inscritos. Não, ele é 5 minutos. O senhor está falando do expediente ou grande expediente? Eu estou falando do expediente do dia. O senhor recomponha meu tempo, que o senhor está me atrapalhando. Tá bom? Está contando. Recompõe. De maneira, quero fazer uma colocação aqui. Algumas coisas valem para uma hora. O presidente colocou aqui com relação à manifestação, porque não convém a ele. Porque quando convém, quando é moção que ele vai entregar aqui ou outras coisas, todo mundo aqui é o primeiro a puxar a palma. Na sessão solene, conforme lido aqui, também todos batem palma para os homenageados. Não interessa determinadas situações. Agora, quando interessa ou atenta para todas as formas iguais, todo mundo não fala, não manifesta em nenhum momento. Porque nem a Câmara dá exemplo. Na hora da moção aqui, entrega a moção, puxa a palma aqui dentro mesmo do plenário. Então, quer cobrar uma coisa que nem faz, não dá exemplo. Então, com relação ao regimento interno, é esse ponto. E até mesmo quando vem um projeto aqui, ao qual o vereador às vezes convida uma classe, e aí se diz que ele que fez o projeto, vem a classe também, puxa a palma e aí está certo, aí pode. Agora, se a pessoa vai manifestar, não pode. Então, é de se questionar. Com relação a outro assunto que eu quero falar, é justamente com relação à situação de pandemia que nós estamos. Hoje eu tive no pronto atendimento para verificar quais procedimentos seriam adotados, fazer algumas perguntas, para poder também contribuir na disseminação de informações à população de Extrema. E o que eu me deparei lá é justamente o Poder Executivo indo na contramão das recomendações de todas as organizações mundiais de saúde, e até mesmo estados, municípios aqui do nosso país. Continua a liberação de exames por parte do vice-prefeito, através de assinatura. Chega lá, você escuta ele, veio liberar a guia, entra aqui, vamos liberar a guia. Tal. Isso é uma vergonha. É um direito do cidadão, um direito à saúde, ter que ficar indo lá para pegar a assinatura do vice-prefeito para poder fazer um exame que é de direito dele. E pior, numa situação que nós nos encontramos hoje, uma situação de pandemia, em que uma idosa, que estava desde as 7h30 da manhã, ela me perguntou onde que se encontrava o vice-prefeito, que já eram 9h10 e ela não tinha sido atendida ainda para liberar o exame, porque sem a assinatura dele ela não conseguia fazer o exame. Então, é um absurdo colocar pessoas que estão na situação de risco, pessoas vulneráveis a esse vírus, ficarem tendo que ir lá para poder pegar a assinatura. É colocar a vida das pessoas em segundo plano e a politicagem primeiro do que isso. Então, é uma vergonha. E com relação ao aplicativo, o transporte por aplicativo, que foi retirado de pauta, quero falar brevemente do expediente aqui, porque no uso da ordem só o que está na pauta, o Poder Executivo vem enrolando com esse projeto, retirado de pauta. Os motoristas não conseguem se adequar às normas aí que são apresentadas, porque a questão. E é um projeto que vem burocratizar mais a situação. Então, que vai atrapalhar tanto o que está utilizando o serviço, quanto aquele que quer se regularizar. É um absurdo isso aí.
aqui nessa casa, eu apresentei um projeto, reuni com os motoristas de aplicativo aqui dentro dessa casa, antes do Poder Executivo já apresentar esse projeto, porque essa casa tem autonomia para tal. Aí depois, quando eu falo que fica puxando o saco do Executivo, acha ruim, mas fica aí, não dá a devida atenção aos projetos que estão nessa casa. Fica colocando projeto, retira projeto, coloca projeto, retira projeto. Parece que quem manda na pauta é o Executivo, aí fala que é puxação de saco, acha ruim, quer montar a comissão de ética. Obrigado. Pois não? Ô, senhor vereador, você retirou da tribuna e ia pedir a parte aqui da palavra, do projeto dos aplicativos, do transporte. O meu gabinete se dispôs a fazer um trabalho em cima de uma empresa de mobilidade urbana, e foi feito esse projeto, por isso que retirou da pauta na outra reunião passada, e nessa não tinha feito as adequações ainda ao projeto. É um projeto que vem, que esse projeto aqui, com todas as adequações que vão ser feitas, pensando numa população num todo. Ninguém está fazendo um projeto aqui para favorecer executivo, favorecer A ou B. Nós detectamos algumas irregularidades no projeto e pedimos um tempo de espera para esse projeto vir à pauta. E foi feito esse levantamento em cima dessa empresa, e vai vir aqui na próxima pauta aqui e votar pensando realmente na população extremense. Próximo vereador inscrito ao uso da tribuna no expediente do dia, vereador Luiz Fernando Ferreira. Mesa diretora, demais vereadores, serventuários da casa, público presente, internautas que estão nos acompanhando de uma maneira restrita, mas acredito que alguns ainda estão nos acompanhando. Boa noite. Primeiro, o que me traz aqui na tribuna no dia de hoje é falar do descaso, mais uma vez, da Copasa, onde diversos bairros sentiram na pele aí a falta de água novamente em suas residências, e mais uma vez eu não vejo o senhor prefeito e a primeira-dama fazendo vídeos e postando nas redes sociais que vai se dar um jeito, que vai tirar a Copasa do nosso município, nem mesmo se preocupando com essas pessoas, mandando um suporte através de caminhões-pipas ou através da nossa Secretaria de Assistência Social, para dar um acompanhamento e dar mais dignidade a essas famílias que sofreram 4, 5 dias sem água. Então, senhor prefeito, eu acho que está na hora do senhor parar de fazer politicagem, parar de pegar no pé dos vereadores que aqui estão representando o povo, e sim trabalhar pelo povo. Eu gostaria também de fazer um pedido à mesa diretora aqui. Todos sabemos que, para estar aqui, dependemos dos votos da nossa população. Não consigo ter 30 mil votos, tive apenas 929, 800, e por aí vai. E andamos, fizemos reuniões, visitamos as casas das pessoas, incomodamos no horário de novela, de jogo, na chuva e no seu descanso. E agora estamos impedindo que essas pessoas nos acompanhem ao vivo e dê suas opiniões, suas críticas. Agradecimento aos vereadores que estão aqui representando essas pessoas. Eu acho que podemos rever isso, até mesmo com a emergência na saúde, que as pessoas estão aglomerando. Seria, sim, um passo importante a gente voltar com essa casa. Aliás, fomos eleitos por eles.
Se não estão contentes com o nosso trabalho, temos que abaixar a cabeça e procurar melhorar. Quantas críticas já recebi? Fiquei chateado? Fiquei. Mas eu fui procurar melhorar meu trabalho, procurar as pessoas da melhor maneira possível. E não brigando, impedindo que ela... Enfim, vereador Pepe, essa comissão que estão montando contra o senhor já foi montada contra a minha pessoa, e eu só te digo uma coisa, de 500 votos eu pulei para 929, porque eu falei a verdade. Porque muitos vão dizer, o senhor estava do lado do prefeito. Eu nunca saí do PSDB, o qual partido eu ganhei. Ele está fazendo visita nas casas e falando, o Manteiga mudou de lado. Mas o Manteiga não mudou de lado. Quem mudou de lado foi o senhor prefeito. Foi pegar a onda do Bolsonaro. Bolsonaro saiu do partido, ele foi para o DEM. E dizem que o senhor prefeito vai para o PT, porque o Lula saiu da cadeia. Será que vai mesmo? Vamos ver, né? Então, são essas minhas palavras aqui, e gostaria de dizer que somos 11 vereadores, talvez, se a gente deixar esse duelo da política lá fora, para 16 de agosto até dia 4 de outubro, a população vai ganhar. Aqui dentro temos que fazer o bem de todos. Acredito que, independente se gostamos ou não um do outro, temos que trabalhar em prol da população. Sobre o aplicativo, vereador, é porque o senhor apresentou o projeto. Se fosse qualquer um outro que não seja, que ele acha que não é da base dele, esse projeto já teria sido aprovado. Eu vou falar mais uma vez aqui, referente ao público que está presente. Eu vou encerrar a sessão. Tá bom? Tá quieto, deixa eu falar. Fala o quê? Já concluiu, vereador? Então, eu acredito que temos que, sim, unir forças e escutar a população, não só que está aqui, aquelas que estão em casa também. Até mesmo porque devemos satisfação para os nossos pais, nossos familiares, nossos filhos, aquelas pessoas que mais acreditaram em nós. Não podemos envergonhar, principalmente, as pessoas que estão em nossas casas. E o senhor prefeito está deixando de atender os meus pedidos, mas eu quero dizer a ele que eu não estou pedindo para os meus sobrinhos, para minhas sobrinhas, para minha namorada, para ninguém da minha família. Eu estou pedindo para a população que me colocou aqui e colocou ele lá. Boa noite a todos. Obrigado. Eu vou dar um recesso de 5 minutos aqui e vamos repensar com o jurídico, e se o plenário, o público voltar com essa exaustidão toda, nós vamos ter que chamar força policial e esvaziar também, e vamos esvaziar o plenário. De recesso.
Bom, senhor presidente, e mesa diretora, eu me ausentei um pouquinho aqui porque eu tive que dar a volta por trás, porque do jeito que está aqui não dá para passar, ainda mais eu que sou meio gordinho, né? Então, não tem jeito, mas a gente vai se adequar, pode ter certeza. Bom, o que me traz aqui, senhor presidente, também, meus amigos internautas, né, alguns que estão assistindo, dizer aqui as minhas palavras, as palavras do vereador Manteiga, que realmente a democracia não está sendo cumprida aqui, já que se fala, né, se ouve tanto aí da Assembleia Legislativa, que é a casa do povo, mas infelizmente aqui não está sendo correspondido. Senhor presidente, eu também gostaria aqui de estar usando um pouco a tribuna para estar fazendo isso aqui um meio de comunicação. O que acontece? Esse ano, o transporte escolar começou a transportar, né, alunos de 4 anos de idade. E a prefeitura está fazendo de tudo para poder se adequar. Então eu quero aproveitar esse momento aqui do microfone e pedir para as mães ou os responsáveis, né, os pais, mães responsáveis dos alunos, que preencham os cadernos das crianças, deixem informação, telefone, local de morada. Eles querem muita informação através do WhatsApp e deixa de ir até a escola para informar onde o filho vai descer, o ponto que tem que ficar. Então eu estou pedindo aqui, aproveitando o microfone aqui da Câmara, para que os pais tenham um pouco mais de cuidado com os desembarques das crianças. Que a gente está tendo muito transtorno no transporte escolar, que é onde eu venho ajudando lá no setor. As crianças chegam no ponto, não tem pai e não tem mãe para receber seus filhos. E a gente está tendo que levar para a garagem. Tem criança que está ficando na garagem até 6h30, 7 horas da noite. Então fica aqui esse recado através aqui da tribuna da Câmara, que os pais tenham um pouco mais de cuidado, principalmente para receber seus filhos, principalmente no período da tarde. E isso vem acontecendo em vários bairros, e depois fica aí correndo atrás, o motorista tendo que bater na porta da casa, depois desencontra, que o pai veio de encontro, o motorista está levando de volta e não acha. Então fica aqui esse pedido desse vereador, que se atente um pouco mais com esse desembarque das crianças. E voltando aqui agora ao assunto da nossa casa, vereador Pepe, o senhor está falando, o que o senhor falou na tribuna, fique sossegado, tá? Porque o que o senhor falou, que o senhor não falou nada demais. Puxa-saco existe em qualquer lugar, formiga em qualquer lugar, tá? Agora, a prefeitura está preocupada porque você chamou a turma de puxa-saco que está junto com a prefeitura em Conchava. Tá? E vamos lá, se ele está tão preocupado, e o vídeo que teve aí, que vazou para a internet todinha, agora aquilo de lá não era uma casa de uma sindicância? De um servidor público? Fazendo o que tinha que fazer nas mídias sociais, que eu não vou nem falar o que ele fez, que todo mundo que sabe o que aconteceu. Será que com isso eles não se preocuparam? Se preocupa porque você chamou de puxa. Também, não vou falar o resto aqui, não que vai complicar. Muito obrigado. Eu pediria, vereador Pepe, por favor, deixa eu desligar o celular do senhor. Então... Alô? Desligar. Estou transmitindo ao vivo, inclusive. Isso. Vereador, deixa eu falar para o senhor. Diga. Nós temos a gravação oficial da Câmara. Tá?
Está passando ao vivo pelo site da Câmara. Eu estava retransmitindo a publicação no site da Câmara, não está funcionando. E se houver distorção das palavras, que é natural que o senhor faça isso, esta casa... Monta outra comissão daí, Isso. de ética. Isso. Monta Não, outra. já vai, já. Ah, então apura as inversões. Amanhã eu já vou deliberar. Vê se põe do senhor também. Tá bom? Tá, joia. E o senhor não é mais soberano do plenário, conforme requerimento da Secretaria do Jurídico. É. Eu tenho autorização aprovada em plenário para fazer a transmissão. Pela maioria do plenário. Pela maioria do plenário. Isso. Se o senhor Então o tiver... senhor não é maior que o plenário. Isso. Pela maioria do plenário. Eu acredito... O senhor não tem... Eu gosto de fazer palanque, mas tudo bem. Juninho, por favor. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, os vereadores, público aqui presente, obrigado, casa cheia, serventuários da casa. Senhor presidente, eu vou falar aqui no expediente de 3 assuntos. Primeiro assunto, vou comunicar ao senhor e a todos os outros vereadores que eu me desfiliei do PDT. Gostaria de constar isso na ata já, por gentileza. Agradeço o período que eu tive lá, mas estou me desfiliando do PDT. E estou me filiado no PSD. O outro assunto, senhor presidente, o vereador Manteiga comentou alguma coisa, o Calixto, o Pepe, sobre essa situação aí do coronavírus. Quero aqui até parabenizar o decreto do prefeito, mas também quero pedir à Comissão de Indústria, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, para se atentar referente ao que o prefeito fala sobre a suspensão das aulas. Acredito que é necessário, sim, mas a gente precisa pensar que muitos pais não têm com quem deixar seus filhos, aquelas crianças que estão na creche. Se junto com a Comissão de Indústria e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, a gente não ir atrás dessas empresas para chegar num consenso do que é possível fazer, essas crianças vão ficar onde, gente? Aí os pais não vão conseguir trabalhar, final do mês eles não vão ter dinheiro para pagar suas contas, então vai ser um transtorno muito grande. Então, quero aqui pedir para a Comissão de Indústria ir atrás do secretário de Desenvolvimento para ver o que pode ser feito para conversar junto com as empresas, porque senão a ação da prefeitura é perfeita, tinha que fazer uma coisa assim, mas a gente tem que pensar um pouco nessa situação, porque senão os alunos vão fazer o quê? Principalmente aqueles alunos de creche que não podem ficar sozinhos. Então fica aí minha alerta, senhor presidente. Então eu gostaria que o senhor, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento e com a Comissão de Indústria, pensassem nessa situação, porque eu acredito que é uma situação que é muito importante e precisa de tudo para a gente tentar amenizar esse impacto da melhor, porque eu acredito que na rede social a gente, no ensino aí das creches, dos ICIs, a gente tem mais de 3.000 alunos. A gente está falando aí aproximadamente de umas famílias. Como que vai fazer? Então, eu gostaria aí que a casa pensasse em alguma coisa para a gente dar esse conforto para os pais, porque senão, no final do mês, aí vai ficar complicado mais ainda. A outra situação, senhor presidente, aqui o que o vereador Manteiga também comentou, sobre a transmissão no Facebook, eu acredito que, até devido a essa situação desse surto aí do coronavírus, eu acho que o senhor poderia, juntamente com a mesa, rever essa situação, porque eu acredito que é importante, a gente sempre trabalhou para ter essa interação com o público, e eu acredito que, lógico, que críticas estavam alguma coisa assim, mas a gente sempre trabalhou para ter o máximo de contato. Já que a gente tem esse contato, no Face estava um pouco aquecido, claro que a gente tem que melhorar essa situação para ficar mais próximo, mas eu acredito que cortar no Facebook, acho que o senhor deveria repensar. Isso é a critério do senhor, Isso, mas... não, nobre vereador, com certeza. Essa semana eu não estive presente na casa, né? Foi retirado do ar por motivos... não só pelos comentários, mas teve questões eleitorais no meio. Já voltou, já está no Facebook, retomou hoje, depois de uma reunião que tiveram na assessoria de imprensa, isso mesmo.
Mas a transmissão não está, né, Léo? E a transmissão também está ao vivo. No Facebook, não. Assim, a gente sabe que a interação no site não chega nem próximo. A do Isso. Facebook já era fraca, com todo respeito. É só porque E a estava do site- transformando, porque o entendimento jurídico estava transformando o Facebook institucional como única ferramenta institucional. Não, entendi. Então, tinha que ser pelo site. Pode ser gravado e colocar no Facebook. Então, na próxima reunião já vai estar ao vivo, então. Já está ao vivo. Mas não dá para linkar alguma coisa, Léo? Para fazer algum link? De repente, até a interação das respostas da Câmara fica no site. A resposta pode ser que fique no site. Mas pelo menos pelo Facebook, entendeu? Entendi. Entendeu? Só a transmissão, presidente. E fala que a interação vai ser via site. Porque foi uma coisa que a gente sempre brigou para ter essa interação e de repente cortar, fica um negócio muito estranho. Não, com certeza. Tá bom? Então, obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Próximo vereador inscrito. Vereador Pastor René Cursino. Está dispensado? Danilo? Então, Boa noite, senhores vereadores. Dispenso aqui as formalidades. Boa noite a todos que estão aqui presentes, quem está acompanhando pela internet. Eu queria tratar de dois assuntos aqui, brevemente, aí nos 5 minutos que nós temos, mas ambos tem um pouco se conectam. O que foi feito na semana passada de um projeto importante na Câmara e que está vinculado a outras câmaras municipais e a Assembleia do Estado também, que é um projeto de educação política chamado Parlamento Jovem, e a gente conseguiu avançar um pouco mais com esse projeto, sobretudo por uma medida importante que foi tomada alguns anos atrás, e aí uma mudança pessoal na vida de um servidor acabou mostrando e deixando claro que as coisas estão caminhando de uma maneira adequada. Uns anos atrás, 6 anos atrás, exatamente, eu comecei com esse projeto aqui na Câmara Municipal. Muitas pessoas participaram, vereadores, o vereador Pepe também fez parte, né, sempre está junto com o projeto, até mesmo o assessor dele estava junto no lançamento da semana passada, que o projeto está caminhando. E aí, com vereadores que estão em dados pontos dentro do espectro, está caminhando. E mais importante ainda, que alguns anos atrás a gente começou um processo de institucionalização desse projeto. Então, independente das figuras políticas, no momento aqui na Câmara Municipal, o projeto vai caminhando. E aí, quando ele foi institucionalizado, tem uma pessoa, um professor, que começou a coordenar esse projeto. E esse professor, por questões, ele acabou tendo que deixar o projeto, e já de imediato chamado para o projeto, uma professora Mariana, que está coordenou muito bem a implementação nesse ano, que foi uma parceria muito bonita, porque o tema é meio ambiente, e foi levado, foi feita uma parceria com o pessoal do meio ambiente,
foram até o Conservador das Águas, muitos profissionais no gabarito participaram do evento e vão contribuir, profissionais que têm uma formação específica dentro da área de meio ambiente, e o tema como é meio ambiente vai ser debatido esse ano com os alunos. Esses profissionais já se comprometeram em estar junto, em contribuir com o projeto para a formação desses alunos aí, para que esse projeto possa dar os resultados que ele sempre deu nos anos anteriores. Outro tema que eu acho que é extremamente relevante e importante é que o vereador Juninho trouxe aqui, que é uma preocupação muito delicada mesmo, né, porque além de uma questão de saúde, o Covid-19 ele traz um impacto econômico muito grande para todos os países, né, começou com a China e está sendo espalhado. Infelizmente, isso vai acontecer também no nosso município. Hoje pela manhã, eu encontrei a professora Geisa, que é a secretária de Educação, e eu falei justamente isso que o senhor disse aqui. É importante a pessoa responsável, falei o secretário que trabalha, né, com os contatos, que direciona os contatos na área industrial, que ele estivesse presente, porque tem que ser feito essa parceria, porque de fato as aulas têm que cessarem. É uma medida extremamente importante. Mas aí o que vai acontecer com as famílias que estão nas empresas e é necessário ficar com a criança? Então, assim, tem que ter uma compreensão, uma parceria muito grande. O parque industrial da nossa cidade é muito forte e, de fato, é uma preocupação que eu tenho, compartilho com o senhor dessa situação, que tem que ser feito esse contato, na medida do possível que a comissão, né, que os membros aqui da casa, que a gente possa, de alguma forma, acionar a secretaria municipal, que tem esse contato, que faz esse trabalho, né, com os industriais. Eu acho que é fundamental, de fato, além de controlar, para que o impacto na saúde pública e na saúde das pessoas seja minimizado, mas ao mesmo tempo que o impacto econômico não seja tão destrutivo, porque as famílias, de fato, né, no final do mês as contas chegam, então você tem que proteger a saúde das pessoas e também tem que proteger a saúde financeira das pessoas, que é essencial. Então compartilho com o senhor essa medida aí que é extremamente relevante para as pessoas da nossa cidade, viu? Senhor vereador, o senhor dá uma parte, por gentileza? Por favor, eu já encerrei, inclusive, fica à vontade. Acabei de receber essa notícia pela Patrícia, esposa do presidente, e já serve como exemplo que a empresa Taurus de creche, eles vão poder ficar esse período que as crianças ficarem sem aula, vão poder estar ficando em casa sem nenhum custo financeiro, sem perder o seu salário. Né? Então, eu acredito que essa ação da Centauro é isso de exemplo para levar para as outras empresas. Isso. Então, parabéns aí para a administração da Centauro, para toda a sua diretoria. O vereador, só queria fazer esse comentário. Só por uma questão aqui, acho que a nossa comissão de indústria é o Tito. Acho que o Tito poderia aí alavancar juntamente aí ao secretário de indústria para fazer esse movimento, igual foi feito na Centauro. Isso aí, muito bom. Tá bom? É isso aí. Obrigado, senhor presidente, Valeu. e boa noite a todos. Próximo. Passando agora, então, a orientação, ordem do dia, no uso da tribuna. O primeiro vereador inscrito, o vereador Péricles Mazzi Filho. Mais uma vez, boa noite a todos. Aqueles que acompanham agora através do Facebook, ao vivo, meu boa noite. Nós tivemos uma breve paralisação aí, mas retomamos. Eu quero tecer alguns comentários com relação ao requerimento de número 15, que está em pauta agora, nesse momento. Eu fiz esse requerimento, tendo em vista eu estar acompanhando alguns processos da Prefeitura e algumas situações que envolvem 2 funcionários da Prefeitura, na qual a Prefeitura ingressou com um processo administrativo. Em um deles, um documento apareceu dentro do corpo da apuração, inclusive de número 26, a página ela está numerada, tudo certinho, mas ela está em branco. Ela tem o carimbo, a assinatura do médico e apenas um risco em um quadrado lá com relação a deferimento ou indeferimento. Todo o demais, todo o corpo
da folha, nome, especificações, demais condições que vão levar ao deferimento e análise do atestado por parte do médico que está fazendo esse trabalho dentro do RH da prefeitura, está em branco. Existe apenas o carimbo, a assinatura e um X no deferido ali ou em outra situação. E aí leva a crer, né, a levantar situações que são necessárias de averiguação. Até dentro da própria apuração, o acusado ele faz questionamentos sobre isso, né, porque o documento está em branco. É um xerox daquilo lá apenas, por que não tem o nome? Como é que é utilizado isso lá? E sem contar isso, tem várias reclamações com relação a esse médico, né, de indeferimento de atestado. Quem passa, o médico dá um atestado, daí chega ali, às vezes indefere, então ele acaba mesmo indo contra a decisão de um outro médico que fez a avaliação da pessoa que pode estar ali não se sentindo bem ou outra situação enferma, e ele vai e nega. O médico acaba tirando a autoridade de outro médico. E é meio de costume isso aí, porque até o vice-prefeito tira a autoridade do médico quando tem que assinar exame. Mas é por isso que eu faço esse questionamento. Vamos aguardar para ver se a prefeitura vai sinalizar alguma coisa com relação a esse documento. Aí nós temos cópias juntadas e a gente aguarda uma resposta. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Fernando Ferreira. Do uso da tribuna na ordem do dia, e acabei esquecendo no expediente aí uma pergunta que acho que toda a população, e aproveitando esse público que está aqui hoje, o senhor não estava na última reunião, se o pastor hoje tem a prestação de contas para apresentar para nós vereadores e a população. Ela não está aqui, mas ela estará presente com vocês, tá bom? Já não estava segunda passada. Calma, professor. Seria interessante, pastor, até mesmo essa prestação de contas da sua entidade, como de todas as outras que aqui foram deliberadas, que já era para ter colocado um dos seus artigos lá, a prestação de contas, tanto no Executivo quanto no Legislativo, que já funcionava assim antigamente. Vamos fazer um requerimento solicitando de todas as entidades. Acho que a mesa poderia providenciar aí. O diretor responsável pela instituição, na semana que vem, estará aqui com todos os papéis e as notas de acordo. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador da... Senhor presidente, eu peço a dispensa e ia só fazer um comentário em relação aos projetos de ajuda a cidadão carente, né, que tem 2 pacotes aí desse processo está sendo encaminhado, mas fica para outra ocasião, tá? Peço dispensa. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Não temos mais vereadores inscritos. Pelo Partido da Social Democracia, PSDB, vereador Péricles Mazzi Filho, orientação partidária. Mais uma vez, boa noite a todos. O PSD orienta pelas indicações, pelo voto e, posteriormente, irá manifestar com relação a que o PSDB discorda, em nome do partido, reiterar aqui, né, que nós discordamos da atitude tomada por parte desta casa de não fazer a transmissão ao vivo no Facebook, estaremos à mesa. Pelo partido PSB, vereador Rafael Silva de Souza Lima. Boa noite, senhor presidente. O PSB é favorável às indicações, requerimento na data de hoje e todos os projetos em pauta. Obrigado, nobre vereador. Em primeira discussão agora, as indicações, primeira e única. Os vereadores que forem favoráveis às indicações permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem, por favor. As indicações foram aprovadas por unanimidade.
Requerimentos. Requerimento de número 15, 2020, da autoria do vereador Péricles. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se manifestem, por favor. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de lei de número 3072, processo de número 49 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a premiar os participantes da 16ª edição do Festival da Canção Popular de Extrema, o FESCAMP, e da outras providências. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários se manifestem, por favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar de número 224, processo de número 57 de 2020. Já estou avisando aqui que eu vou votar nesse projeto. Segundo a assessoria jurídica que eu posso votar. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Por 10 votos favoráveis. Projeto de lei número 3067, processo de número 43 de 2020. Estabelece carga horária alternativa sob o regime 12/36 para os servidores da saúde e da outras providências. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários se manifestem, por favor. O projeto de lei número 3067 foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, em votação 1066, processo de número 42 de 2020. Redação do parágrafo 3º do artigo 91, a linha A, da Lei Municipal número 3.928, de 27 de março de 2019 e da outras providências. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem, por favor. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3068, processo 44 de 2020, que regulamenta o percentual ao adicional de periculosidade e da outras providências. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem, por favor. O projeto de lei 3 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3069, que dispõe sobre a denominação da praça pública e da outras providências. Praça Jaciro Piccone. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem, por favor. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3071, processo número 48, em primeira discussão e votação, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a cidadãos carentes e da outras providências. Os vereadores que forem favoráveis como estão, os que forem contrários se manifestem, por favor. O projeto de número 3071 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 3073, processo de número 50, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a cidadãos carentes e da outras providências. Os que forem favoráveis permaneçam, os que forem contrários se manifestem. Queria pedir a anuência do plenário aqui, podemos fazer a segunda votação na data de hoje. Eu só não vou colocar em discussão projeto de lei complementar de número 224, processo de número 47 de 2020, que cria vagas e dá outras providências. Projeto de lei complementar. Nos demais projetos, continua a mesma votação? Então, em primeira e segunda discussão, os projetos foram aprovados. Projeto de lei de número 3073. Por que o projeto de lei complementar não entrou em segunda votação, senhor presidente? Por determinação minha. Projeto de lei de número 3071. Projeto de lei número 3069. O senhor pergunta ao plenário e determina o que quer. Projeto de lei número 3068. Projeto de lei número 3066. Projeto de lei número 3067. Projeto de lei número 3072.
foram aprovados em primeira e segunda discussão na data de hoje. Eu queria comunicar aqui aos senhores vereadores que amanhã, pelas 10 horas, faremos uma reunião interna, onde vamos decidir uma resolução para também tratar sobre essa epidemia, né? Como que vai agir aqui a casa, como que vai ser os trabalhos da casa, durante aí o período de decreto da prefeitura, do judiciário, e não sei como que vai será decidido. E provavelmente terá uma reunião extraordinária aí, até quarta-feira ou quinta-feira, para poder decidir. Nada mais havendo, obrigado.